Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Kleber Paganelli. Estou aqui para trazer uma dica para você, direito constitucional, uma dica um pouco mais elaborada, não é aquela dica rápida, né? É algo um pouco mais elaborado para a gente entender um pouco melhor essa parte do direito constitucional e até olhando uma ou outra questão também, como isso tem sido cobrado em provas. O ponto aqui são os direitos sociais. Direitos sociais é aquele ponto da matéria que assim o examinador não explora com tanta frequência. Mas quando ele explora, aí o candidato tem que tomar cuidado. Porque às vezes é uma parte da matéria que eu vejo o pessoal deixar passar meio batido. Sobretudo, nesse intervalo de artigo aqui, vejam, Direitos Sociais na Constituição é o capítulo 2 do título 2. O título 2, ele trata dos direitos e garantias fundamentais. Ou seja, estamos falando daquele núcleo duro de direitos fundamentais na Constituição. Capítulo 1, artigo 5º, Direitos e deveres individuais e coletivos. Capítulo 2, Direitos Sociais, que abrange esses artigos, do 6º ao 11. E aí, o artigo 6º, ele apenas enumera quais são os direitos sociais. É uma questão relativamente fácil quando cai em prova. O grande detalhe é quando o examinador resolve cobrar os direitos sociais dos trabalhadores, que é o artigo 7º ao 11. Então, por exemplo, eu até falo aqui para os meus alunos em sala, além de professor de Direito Constitucional, eu sou professor de Direito do Trabalho, Processo de Trabalho também, área trabalhista. Então, essa parte do direito constitucional trabalhista, né, eu gosto de falar bastante, ficaria aulas e aulas conversando só sobre o artigo 7º, por exemplo, que está aqui. Mas eu sei que em provas de direito constitucional, essa parte não cai com tanta frequência, salvo, é claro, se você for fazer algum concurso, por exemplo, para um TRT, para um Tribunal Regional do Trabalho, para o TST, por exemplo, aí a tendência é explorar mais. Por quê? São os direitos trabalhistas. De todo modo, apesar de as provas não cobrarem com tanta frequência, mesmo que sempre aparece, geralmente aparece lá direitos sociais nos editais. Mas a incidência nas questões não é com tanta frequência. Mas você tem que estar preparado. E eu vou te dar aqui um norte de como você estudar a matéria, te apresentar aqui o conteúdo para você ter essa visão mais clara para depois você fazer a sua revisão, tá? Então, nós já sabemos que direitos sociais estão no capítulo 2 do título 2. O que é o título 2 da Constituição? Direitos e garantias fundamentais. Então, o ponto de partida é, direitos sociais são direitos fundamentais. Esse é o nosso ponto de partida. E aí, ao invés de nós entrarmos na análise do artigo 6º e 11 nesse momento, eu quero chamar a atenção de vocês para essa que a gente poderia chamar assim de teoria geral dos direitos fundamentais. Algumas noções teóricas que o examinador pode cobrar. Por exemplo, isso que eu acabei de falar. Direitos fundamentais são direitos, ou melhor, direitos sociais são direitos fundamentais? São. Aí você que já estudou a matéria deve lembrar que a doutrina que estuda a matéria classifica quanto à sua historicidade, evolução histórica dos direitos fundamentais em direitos fundamentais de primeira geração, segunda, terceira, quarta, dependendo do autor, aí vai até a 10ª geração, né? A doutrina gosta de inventar nomenclaturas e classificações. Mas assim, é quase que um consenso de que, né, as 3 primeiras gerações são as mais relevantes e é o que mais aparece em prova. E aí vem a pergunta de prova, ou afirmação, pensando numa questão Sebrasp. Né, assinale a correta, julgue o item abaixo. Os direitos sociais são direitos de primeira geração / dimensão. Ponto. Certo ou errado? Errado. Porque os direitos sociais são direitos fundamentais de segunda geração ou segunda dimensão. Isso tem algumas implicações, são direitos positivos. Positivos por quê? Porque o Estado tem que agir no sentido de implementar tais direitos. São direitos prestacionais, em geral com caráter programático, porque veiculam programas a serem implementados pelo Estado a fim de concretizar tais direitos. E para que tudo isso ocorra, para que sejam implementados, essa postura ativa do Estado para implementá-los, precisa do quê? De dinheiro, recursos financeiros. Então vamos pensar, por exemplo, direitos sociais, educação, saúde, moradia, transporte, etc. Para o Estado assegurar, prestar o direito à saúde, tem que construir hospitais, contratar médicos, enfermeiros, pessoal da saúde, medicamentos, cirurgias, exames, etc. Tudo isso demanda custo. Na área da educação, construir escolas, creches, professores, etc. Tudo isso depende de recursos financeiros. Então, aqui a postura do Estado é uma postura proativa, por isso são direitos positivos. Não caia nos trocadilhos do tipo, os direitos sociais são direitos de segunda geração e, portanto, negativos.
Cuidado, os direitos negativos são os de primeira geração. Os direitos civis e políticos. Artigo 5º, por exemplo, né? São os direitos, as liberdades negativas ou liberdades formais. É o Estado não interferindo nas relações privadas. O Estado permitindo com que a sociedade, né, siga em frente e possa, entre aspas, meio que regular as relações dentro de um contexto de contratos privados ou algo do tipo, né? Ou que a pessoa possa exercer livremente os seus direitos sem a interferência do Estado. Então a gente fala que há um absenteísmo estatal, ou melhor, o Estado tem que se abster de intervir nas relações privadas. Isso é na primeira geração dos direitos fundamentais, liberdades negativas. Mas os direitos sociais não são negativas, são positivas, direitos positivos. Bom, eles objetivam concretizar a igualdade material, a igualdade substancial, a igualdade real, né, em prol, sobretudo, dos mais necessitados, porque a igualdade formal a Constituição assegura, todos são iguais perante a lei. Mas e na prática ela se concretiza? Aí os direitos sociais eles têm essa função também. Quando a gente fala em princípio da vedação ao retrocesso social, chamado efeito cliquet, você tem que lembrar a primeira coisa, não tem previsão legal. Esse princípio ele surge no direito comparado e nós importamos isso aqui para o Brasil, apesar de não estar nem na lei nem na Constituição, mas ele tem sido utilizado como forma de interpretação das normas que regulam direitos sociais e, grosso modo, implica dizer o seguinte: uma vez assegurado um direito social, uma vez implementado, surgiu lá no artigo 6º da Constituição um novo direito social, por exemplo, dali para frente, a ideia é não retroceder. A ideia é sempre buscar a melhoria nas condições sociais e não reduzir ou suprimir direitos sociais. Então, essa é uma primeira análise. Uma vez conquistado um direito social, não poderia retroceder, é sempre dali para frente. A melhoria, o incremento no rol dos direitos sociais. Ou então, se de alguma maneira houver alguma relativização de algum direito social, que se crie alguma outra forma de compensar aquela perda. Então é comum o examinador cobrar assim: a lei X que trata do direito social tal foi revogada pela lei Y. Só isso. A lei Y revoga a lei X que trata do direito social. Essa lei Y, ela teria um problema porque ela estaria a revogar um direito social. E ela estaria, portanto, violando o princípio da vedação do retrocesso social, caso ela não tenha nenhuma forma de compensação dessa perda aqui, que seria a revogação da lei X do meu exemplo. Tá? Então, essa é a ideia, em grosso modo, do princípio da vedação ao retrocesso social ou da proibição do retrocesso. Outra coisa, a reserva do possível e mínimo existencial, você tem que lembrar que a reserva do possível está relacionado às possibilidades econômicas do Estado de fazer frente aos direitos sociais, a implementar os direitos sociais, já que eles veiculam programas, né? Então, reserva do possível significa dizer que o Estado deve colocar em prática os programas, implementar os direitos sociais na medida do economicamente possível. E nós sabemos que o Estado não tem condições de atender todas as demandas na esfera social. Então, é por isso que ele vai ter que alocar recursos naquelas áreas em que há uma maior demanda. O que não pode é o gestor público toda hora ficar alegando: não tenho dinheiro, não posso fazer nada. Aí entra em cena a ideia do mínimo existencial. O Estado tem que assegurar um mínimo existencial na esfera dos direitos sociais. Tudo bem que você não tem condições de atender, por exemplo, toda e qualquer cirurgia, mas há um mínimo de cirurgias que deve ser observado. Né? Então, essa é a ideia do mínimo existencial, que é baseado, se aqui a reserva do possível está baseada na limitação orçamentária do Estado, pode até anotar se quiser, está relacionado à limitação orçamentária do Estado. De outro lado, o mínimo existencial é baseado no princípio da dignidade da pessoa humana. Tá? E para fechar essa noção mais teórica, as duas primeiras constituições em âmbito internacional que passaram a regulamentar direitos sociais, positivar no seu texto, escrever ali no seu texto, a primeira Constituição do México, de 17, e a segunda Constituição de Weimar, a Constituição alemã, de 1919. No Brasil, a Constituição que melhor tratou dos direitos sociais, de forma mais detalhada, com um capítulo específico, é a atual Constituição de 88. Então, só cuidado que às vezes em prova aparece lá a primeira Constituição a positivar direitos sociais em âmbito internacional foi a Constituição de Weimar de 19. A de Weimar de 19 foi a segunda, a primeira é a mexicana. Então aqui nós vimos uma noção geral dos direitos sociais, uma teoria geral.
Agora eu quero chamar a atenção de vocês para aqueles artigos, 6º ao 11. Artigo 6º, o que nós temos lá? São direitos sociais. E aí eu enumerei aqui de forma esquemática para facilitar. Quais são eles? Educação, saúde, alimentação, trabalho, transporte, moradia, lazer, segurança, previdência social, proteção à maternidade e à infância e assistência aos desamparados. Então na prova vem assim. São direitos sociais. Letra A. Saúde, educação e propriedade. Letra A. Saúde, sim. Educação, sim. Propriedade, não. Propriedade está lá no artigo 5º. Esses são os direitos sociais que você tem que fixar. Percebe que do lado de 3 deles, eu botei uma emenda constitucional. Isso significa dizer que esses 3 eles não surgiram lá na origem da Constituição em 88, eles surgiram depois. Por exemplo, em 2000 surgiu a moradia, com a emenda 26. Em 2010, a alimentação, com a emenda 64. E o último que foi acrescentado em 2015, com a emenda 90. Cuidado, eu botei esse em vermelho, o transporte, porque é o mais recente. Principalmente ali em 2015, 2016. Aliás, até em 2018, se eu não me engano, eu vi ainda uma questão perguntando: assinale o mais recente direito social, o que foi inserido por último. Então você já sabe, é o transporte. E para lembrar dos 3, porque também já caiu uma questão da FCC de 2012, se eu não me engano foi em um TRT, ela cobrou algo do tipo: assinale a alternativa que indica um dos direitos sociais que não estava previsto no texto originário da Constituição de 88. E aí pode ser qualquer um desses 3 aqui, ó. A dica é esse mnemônico. TAM. Transporte, alimentação e moradia. Aí você não esquece mais. TAM são aqueles 3 que surgiram depois, inseridos ali no artigo 5º. Ou, para usar aqui, fazer uma vinculação com aquela parte mais teórica do direito constitucional, eles são fruto, esses direitos sociais, do poder constituinte derivado reformador de emenda. Derivado reformador de emenda. Então não cai na pegadinha que eles surgiram com o poder constituinte originário. Não, o originário é aquele que criou a Constituição em 88. Esses 3 direitos sociais surgiram posteriormente. Bom, transporte, alimentação e moradia, lembrando que o transporte é o mais recente. E para lembrar quais são eles como um todo, se quiser anotar, esse mnemônico aqui, ó, temos LPs demais. É só uma dica. Você acha vários mnemônicos acerca de vários pontos da matéria, inclusive quanto aos direitos sociais. Eu particularmente gosto desse aqui, eu sugiro. Se você já gravou, já sabe, chega uma hora que a gente estuda tanta matéria que não precisa mais dos mnemônicos, né? Às vezes, quando você está começando, ele ajuda. Ficaria assim, ó. O T, eu botei T ao quadrado porque já existia lá o trabalho, então o primeiro T seria trabalho, e o segundo T, que surgiu com o passar do tempo, que é esse aqui, qual é? É o transporte. Então, trabalho e transporte, por isso T ao quadrado. O E é de quê? É de educação. Mo de moradia, S de saúde. L de lazer, PS, previdência social. Esse D aqui ó, é de desamparados. Lembra o que está dito ali no artigo 6º? Assistência aos desamparados. O M é de maternidade, proteção à maternidade e à infância. O A é de alimentação. E o último S não é saúde, porque saúde já foi. Aquele S é de segurança. Aqui, relacionada à ideia de segurança pública, que é implementada por aqueles órgãos de segurança pública lá do artigo 144 da Constituição. As polícias em geral, polícia militar, polícia civil, corpo de bombeiro, etc. Então, esses são os direitos sociais ali do artigo 6º. É uma questão relativamente tranquila essa, tá? Agora nós vamos para aquela parte que eu falava, que é a parte trabalhista, que não cai com tanta frequência, artigo 7º ao 11. Então, o artigo 7º, veja como ele começa. Ó. Ele diz assim: são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais. Já partam desse princípio. Urbanos e rurais. Além de outros que visem a melhoria da sua condição social. Quando ele fala além de outros, o que você tem que perceber? Que esse é um rol, é um catálogo aberto. É um rol meramente exemplificativo. Isso já foi objeto de prova. Não é um rol fechado, não é um rol taxativo, é um rol aberto. Ele prevê esse mínimo de direitos, mas não exclui outros. Muito bem. Somente os trabalhadores urbanos e rurais estão protegidos aqui no artigo 7º? Não. Se você olhar esse artigo 7º, ele tem 34 incisos. 34. E mais um parágrafo único. Olha quem aparece no inciso 34 aqui, ó. Igualdade de direitos entre o trabalhador com vínculo de emprego permanente, que é o empregado,
e o trabalhador avulso. É uma figura diferenciada, trabalhador avulso. Não existe vínculo, mas ele tem os mesmos direitos trabalhistas de um empregado. Ele não tem a carteira assinada com nenhuma empresa, como empregado, mas os direitos trabalhistas são os mesmos. Geralmente o avulso, é o portuário. Não exclusivamente, mas geralmente é o portuário. Você vai em algum porto, geralmente você vai encontrar lá trabalhador avulso, com a mão de obra obrigatoriamente intermediada ou pelo sindicato da categoria ou pelo órgão gestor de mão de obra. Geralmente no porto é o OGMO, órgão gestor de mão de obra. Então vejam, urbanos e rurais estão no caput do artigo 7º, no parágrafo, ou melhor, no inciso 34, que é o último inciso, ele fala trabalhador avulso. E no parágrafo único, olha de quem ele trata. São direitos dos trabalhadores domésticos. Então, se você na sua prova disser, o artigo 7º da Constituição protege trabalhadores urbanos e rurais, excluídos os domésticos que estão regulados em lei específica. De fato, os trabalhadores domésticos têm uma lei complementar específica, que é a Lei Complementar 150/2015, que revogou uma lei lá da década de 70, uma lei bem com poucos direitos, bem simplesinha. Então veio em 2015 a Lei Complementar 150, por força do que, sobretudo, da Emenda 72 de 2013, que amplia o rol dos direitos dos trabalhadores domésticos aqui no parágrafo único. Então, veja que ele simplesmente remete aos incisos que tratam do trabalhador doméstico. Então, para os domésticos se aplica o inciso 4, que é o salário mínimo, o 6º, o 7º, assim vai. E atendidas as condições estabelecidas em lei, isso dito lá em 2013, também são assegurados esses direitos, 1, o 2, o 3. Ou seja, esses direitos aqui na parte final, esses incisos aqui finais, por exemplo, o inciso 3 é o FGTS, o inciso 2 é o seguro-desemprego. Esses dependiam lá em 2013, quando foi promulgada essa emenda, eles careciam de regulamentação. Aí em 2015 veio a lei a regulamentar. Então o doméstico tem direito de seguro-desemprego, tem direito a fundo de garantia e etc. São esses os direitos. Então, trabalhadores domésticos estão excluídos da Constituição? Não, eles estão ali previstos. Esse artigo 7º é aquele artigo que você tem que fazer várias leituras dele e cuidar com os detalhezinhos, porque o examinador vai pegar no detalhe. Olha esse inciso aqui, ó, 33. É proibido o trabalho noturno, perigoso e insalubre aos menores de 18 anos. Menor de idade não pode trabalhar à noite, noturno, nem local insalubre, nem perigoso. E também é proibido qualquer trabalho a menores de 16. Então a regra é, no Brasil eu posso ser empregado, carteira assinada, como regra a partir de 16, desde que não seja em local noturno, insalubre e perigoso. E tem uma exceção que eu posso ser empregado com menos de 16. Qual é a hipótese? Aprendiz, a partir dos 14 anos. Então, aqui tem 3 idades, perceba, 18, 16 e 14. Aí ali é o cuidado que você tem que ter, né? O detalhe ali no olho clínico para não cair na pegadinha. Uma outra observação que eu faria aqui é a seguinte, nesse material que vocês estão visualizando aqui, percebam que eu coloquei alguns incisos em vermelho. Por exemplo, o 4. A gente sempre fala em salário mínimo, né? De onde surge o salário mínimo? Aqui na Constituição, artigo 7º, inciso 4. E olha que interessante, esse salário mínimo ele está fixado em lei, ou seria fixado em lei, nacionalmente unificado, igual para todo o país, capaz de atender às necessidades vitais básicas de sua e de sua família. Olha aí, salário mínimo deveria atender às necessidades vitais básicas do trabalhador e da sua família, com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social. Olha quanta coisa o salário mínimo deveria atender. E mais, ele tem reajustes periódicos que preservem o poder aquisitivo, o seu poder de compra, vedada a sua vinculação para qualquer fim. Essa parte final seria assim, eu não posso querer cobrar um aluguel baseado em salários mínimos. Não é? Essa é a vedação. Então, vamos ver se eu lembro aqui do mnemônico. Qual é o mnemônico que eu posso já usar para lembrar o que o salário mínimo deveria ser capaz de atender? É bem verdade, não cai com tanta frequência em prova, tá? Até cairia mais lá no direito do trabalho, né? Mas vamos lá. Eu acho que é esse aqui que eu vou usar para vocês, ó. Velhas na TPM. Vamos ver se é isso mesmo, se eu lembro. Vestuário, salário mínimo é capaz de atender, né? Vestuário, educação, lazer, higiene, alimentação, saúde, transporte, previdência social e moradia.
velhas na TPM. Esse na aqui, né, não tem nada, tá? Por isso que eu botei pequenininho ali. Então, velhas na TPM, ele ajuda a lembrar quais os direitos que o salário mínimo deveria atender. Então, esses que estão em vermelho, aqui do artigo 7º, ó, salário nunca inferior ao mínimo, 13º, trabalho noturno superior ao diurno, etc. Depois tome nota disso, depois você dá uma revisada. São aqueles direitos previstos lá no artigo 37 da Constituição, que fala do servidor público, que também se aplica ao servidor. Lá o artigo 37, em um dos seus incisos, ele remete direitos do servidor aqui para o artigo 7º. Então, quais os direitos que o servidor público tem que são oriundos aqui do artigo 7º? Esses que aparecem em vermelho aqui, tá? Então, por exemplo, você tem que tomar cuidado, pegadinhas, aí saindo da questão do servidor, né? Inciso 2, cai muito em prova. Seguro-desemprego é um direito dos trabalhadores? Sim. Em caso de desemprego voluntário, certo? Não, não é voluntário, olha para cá, ó. É involuntário, Às vezes até aparece em caso de desemprego voluntário e involuntário. É só involuntário, quando ele não deu causa. Se o empregado pede demissão na empresa onde ele trabalha, saiu e não consegue emprego na sequência, ele está desempregado de forma voluntária. Quem mandou ele pedir demissão? Nesse caso, ele vai receber seguro-desemprego? Não. Então, grosso modo, é quando a empresa dispensa esse empregado sem justa causa. Aí, ele teria direito de seguro-desemprego porque ele ficou desempregado de forma voluntária. Se você estuda direito do trabalho, aliás, assista às nossas aulas sobre direito do trabalho. Eu tenho aqui um resumo teórico gravado. Lembra que eu comentei com você que eu sou professor de direito do trabalho também? Eu tenho um resumo teórico bem interessante gravado sobre a matéria e questões de várias bancas, FCC, FEPES, CESP, em direito do trabalho. Então lá nós exploramos esses pontos aqui, né? Então, remeto aí, se você também tem interesse, se você vai prestar concurso, por exemplo, para a TRT, então lá a gente vê que a reforma trabalhista trouxe para a CLT uma nova forma de extinção do contrato, que é a extinção do contrato por acordo entre as partes, empregado e empregador. Eles resolvem concordar em extinguir o contrato. Não é a empregada pedindo e nem a empresa mandando embora. É acordo. Tem direito de seguro-desemprego se aparecesse na sua prova? Fazendo essa vinculação aqui com o direito constitucional? Aí você tem que lembrar. Bom, neste caso, se ele fez a rescisão por acordo e na sequência não conseguiu emprego, o desemprego dele foi involuntário, sem que ele tenha dado causa? Não, se ele fez uma rescisão por acordo com a empresa e não conseguiu emprego depois, o desemprego dele estaria sendo voluntário, porque ele concordou com a empresa em rescindir um contrato. Na rescisão por comum acordo, ele tem direito de seguro-desemprego? Não tem. E assim vai, ó, pegadinhas, né, com o artigo aqui, o 6º é importante, ó, irredutibilidade de salário, o salário não pode ser reduzido, salvo acordo ou convenção coletiva de trabalho. O que mais aqui, ó, o 9, a remuneração do trabalho noturno superior a diurno. A noite vale mais do que durante o dia, às vezes em prova eles invertem. Participação nos lucros e resultados, inciso 11, desvinculada na remuneração. A pegadinha é dizer que o PLR é vinculado à remuneração. Não, é desvinculado. Salário família pago para quem? Para qualquer trabalhador que tenha filhos? Não, para trabalhador de baixa renda, nos termos da lei. A legislação previdenciária estabelece um valor, 1.300, só para arredondar e facilitar o entendimento. Quem ganha acima disso não é baixa renda, não tem direito a salário de família. Quem ganha até aquele valor, que é reajustado todo ano, aí tem direito a uma cota de salário de família por filho até 14 anos de idade. Valor bem pequeno, 40 e poucos reais, 50 reais, esse valor também é reajustado todo ano, tá? E assim vai, né? O 13, ó, duração normal do trabalho, não mais de 8 horas diárias, nem 44 semanais. Repouso semanal remunerado, pegadinha clássica. Repouso semanal remunerado aos domingos? Não. Olha aqui inciso 16, preferencialmente aos domingos. O que mais? Licença gestante, duração de quanto tempo a licença gestante? 120 dias, e não 180. Pode até chegar a 180, mas é analisar a legislação específica. Na Constituição é 120. Aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, sendo de no mínimo quanto tempo? 30 dias. No mínimo 30 dias. E não no máximo 30 dias, como cai em prova. 23. Adicional para remuneração das atividades. Penosa, insalubre e perigosa na forma da lei. Aliás, aqui é interessante a gente puxar o conhecimento sobre teoria constitucional. Esse inciso 23, ele pode aparecer lá naquele assunto eficácia das normas constitucionais. Lembra? Eficácia plena, contida, limitada. Esse inciso
claramente ele traz direitos que dependem de regulamentação legal. Ó. A insalubridade, na forma da lei, a periculosidade e a penosidade. Então, isso aqui é uma norma de eficácia, vamos ver se você lembra, eficácia limitada. Exatamente, eficácia limitada. Por quê? Porque para que ele seja exercido esse direito constitucional, depende de lei regulamentadora. Quanto à insalubridade e periculosidade, já tem regulamentação, mas a penosidade não tem ainda. Então, na sua prova, ele poderia perguntar o seguinte, remédios constitucionais. Qual seria o remédio constitucional cabível para ver regulamentado o direito adicional de penosidade? Olha quantas conexões eu estou fazendo aqui. Você lembra qual é o remédio constitucional? É o mandado de injunção. Lembra disso? Artigo 5º da Constituição, mandado de injunção. Ou, pensando aprofundando mais daí, né? Entrando naquelas ações, o controle concentrado de constitucionalidade, ADI, ADO, ADC ou ADPF. Aqui seria a ADO, ação direta de inconstitucionalidade por omissão, que grosso modo tem a mesma função do remédio constitucional do mandado de injunção, mas tem algumas diferenças aí práticas que eu não vou aprofundar agora, que não é objeto aqui da nossa aula, tá? Mas dá para fazer várias conexões aqui com o artigo 7º. O 25 é clássico também, ó. É direito do trabalhador assistência gratuita aos filhos em creches e pré-escolas, até que idade do filho? 5 anos. É comum eles colocarem 6. Porque esse inciso, ele foi alterado em 2006, ele falava que era até 6 anos e mudou para 5. Reconhecimento de acordo de convenções coletivas, inciso 26, que é importante, né? Vários incisos aqui falam tal coisa de acordo com o acordo ou convenção coletiva, não, né? Desde que regulados por acordo ou convenção. Então, inciso 26, ele dá esse reconhecimento aos acordos e convenções. Um dos que cai bastante, por isso que eu botei em amarelo aqui, ó, o 28. Seguro contra acidente de trabalho, SAT, que a empresa paga todo mês um percentual sobre a folha de salários. Vejam, eu já falei, quem paga é o empregador. Então, a cargo do empregador. Não vai na pegadinha que esse seguro é a cargo de uma seguradora ou a cargo do FAT, do Fundo de Amparo ao Trabalhador, como já caiu em prova, cargo do empregador, ele que paga. Sem excluir a indenização é que ele estará obrigado a pagar se ele agir com dolo ou culpa. Então, se o empregado sofreu um acidente, perdeu a mão no acidente de trabalho, vamos imaginar essa hipótese, ele vai ter direito lá ao benefício previdenciário dele. Isso exclui uma eventual indenização que a empresa vai ter que pagar se ele entrar com uma ação trabalhista contra ela. Ela vai poder alegar, bom, eu já pago todo mês o SAT, Seguro Acidente de Trabalho, mas isso é para ajudar a financiar benefício por incapacidade. Exemplo, aposentadoria por invalidez, que mudou o nome com a reforma da Previdência. Fiquem atentos se você estuda previdenciário. Eu também leciono aqui no curso de Direito Previdenciário, que agora passou a ser auxílio por incapacidade permanente. E o antigo auxílio-doença, auxílio por incapacidade temporária. Então, a empresa não vai poder alegar, eu já pago o seguro e, portanto, eu não tenho que pagar mais nada para o empregado se ele sofreu um acidente e perdeu a mão. Olha aqui, ó, sem excluir a indenização, que ela vai ter que pagar, além do SAT, indenização. Claro, se ele entrar com ação judicial na Justiça do Trabalho e cobrar, pensando num acidente de trabalho. Mas olha o detalhe, só se a empresa agir com dolo ou culpa. Se o elemento dolo ou culpa tem que ser provado, estamos falando de qual responsabilidade? Objetiva ou subjetiva? Deixa anotado ali. A regra é da responsabilidade subjetiva, porque o elemento culpa tem que ser provado. Então, se o empregado entra com a ação, tem que ter provas de que foi por culpa da empresa, ela não deu treinamento para ele, por isso ele se machucou, ela não fazia manutenção nos equipamentos e etc. Todas aquelas questões relacionadas às normas de saúde, higiene e segurança do trabalho, se ficar demonstrado que a empresa não observou, ele vai ter direito à indenização. Bom, a responsabilidade objetiva, só para lembrar, não deixar em branco, né, a informação, é aquela em que aquele que causa o dano responde independente de ter tido culpa ou não. Isso acontece muito, você deve lembrar, direito constitucional, artigo, mais em direito administrativo, aliás, se fala, né? Apesar de estar na Constituição. Artigo 37, quando ele trata lá da responsabilidade civil do Estado, quando um órgão público causa dano a terceiros. Quando algum órgão do Estado causa algum dano a terceiros, responde objetivamente, independente de culpa. Lembra disso? Então, a responsabilidade do Estado é objetiva. Na esfera trabalhista aqui, em regra, a responsabilidade é subjetiva. Excepcionalmente, segundo a doutrina e a jurisprudência, em algumas situações também poderíamos cogitar de responsabilidade objetiva. Quais situações? Atividades de risco. Naquelas atividades de risco
entende-se que se o empregado sofre acidente, a empresa responde independente de dolo ou culpa. Qual é o problema? Não há previsão legal de quais sejam essas atividades, por isso que aí a doutrina trabalhista tenta construir aí um raciocínio com base na Constituição para tentar fixar alguns critérios ali do que seria responsabilidade objetiva ou atividade de risco, para ser mais específico. O inciso 29 trata da prescrição trabalhista, cuidado que ele menciona 2 anos, menciona dois períodos, aliás, ele fala em 5 anos e em 2 anos. Então, os trabalhadores têm o direito de ação, ingressar com uma ação na Justiça do Trabalho. Quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, que inclui o FGTS, que já foi trintenária a prescrição, mas segue essa mesma regra. Prescrição de 5 anos para urbanos e rurais, com limite de até 2 anos após a extinção do contrato. Para você não cair em pegadinhas em prova, porque já que fala em 2 prazos, 2 e 5 anos, aí na hora da prova é agora. Quando que é 2 e quando que é 5? Lembra assim, extinguiu o contrato, ele saiu da empresa, não importa o motivo, 2 anos para entrar com a ação, é o prazo menor. No direito existe aquela máxima, segundo a qual o direito não socorre aos que dormem. Então você não pode demorar muito, se tiver que entrar com a ação, entra o quanto antes. A partir do momento que você entra com a ação, você volta e busca os últimos 5 anos. Digamos que você trabalhou 12 anos numa empresa, ela nunca te pagou o FGTS, depositou o primeiro mês do fundo de garantia, nunca te pagou as horas extras que você fazia. Muito bem, você saiu da empresa, semana seguinte entra com a ação. Você vai conseguir os 12 anos trabalhados de horas extras na empresa? Não, só os últimos 5. Então, essas aqui eram as noções que eu queria trazer para vocês do artigo 7º, noções gerais do artigo 7º, tá? Avançando no artigo 8º, nós temos o que no artigo 8º? A parte do direito coletivo. É livre a associação profissional sindical, observado o seguinte, e aí tem vários incisos também. Um dos mais importantes que cai em prova é o primeiro, ó. A lei não pode pedir autorização do Estado para criar sindicatos. Queremos criar sindicatos, precisamos de autorização de alguém? Não. Mas tem uma ressalva. A ressalva é o quê? É o registro no órgão competente, no antigo Ministério do Trabalho, que ele virou uma secretaria vinculada ao Ministério da Economia, né? Então a ressalva é, tem que registrar no órgão próprio, mas não precisa pedir autorização. E mais, é vedada a interferência do poder público e a intervenção do Estado na organização sindical. O 2 também é importante, trata do princípio da unicidade, que ele veda a criação de mais de um sindicato da categoria profissional econômica na mesma base territorial. Essa base territorial não pode ser inferior à área de um município. Então aqui em Florianópolis, que é onde eu estou agora, gravando essa aula aqui para vocês, só pode ter um sindicato que representa o transporte coletivo. Um de cada lado, categoria profissional dos empregados, categoria econômica das empresas, um de cada lado. Não pode ter mais de um sindicato dentro do mesmo município, por força dessa regra aqui. Outro que cai bastante em prova, não sei porque o examinador gosta tanto, é o inciso 7, que diz que o aposentado filiado tem direito de votar e ser votado nas organizações sindicais. O examinador gosta de cobrar isso aqui. O 5, ninguém será obrigado a filiar-se ou manter-se filiado. Eu me filio se eu quiser, ou me desfilio a hora que eu quiser, né? Essa é a ideia. Avançando para o artigo 9º, saímos do 8º, direito coletivo, indo para o 9º, que ainda tem a ver com direito coletivo também, mais especificamente sobre o direito de greve. Vejam, a greve está positivada na Constituição, artigo 9º. É um direito fundamental. Empregado não pode ser punido por aderir à greve, não pode ser mandado embora por justa causa por aderir à greve. É um direito fundamental, regulado na Lei 7783 de 89. Desculpa, isso, 89. Olha aqui, ó. No ano posterior à promulgação da Constituição já veio a lei de greve. Detalhe, para os trabalhadores da iniciativa privada. Olha para cá, é assegurado direito de greve, e esse direito de greve é assegurado a quem? Aos trabalhadores, não é ao sindicato, não é apenas quem é filiado ao sindicato, trabalhadores em sentido amplo. Eles vão decidir a oportunidade de exercer o direito de greve e os direitos que devam, por meio da greve, defender. Então é o direito dos trabalhadores em geral. Cometeu excessos, cometeu abusos durante a greve, esses abusos sujeitam os responsáveis às penas da lei. Adesão à greve não pode ser motivo para justa causa. Agora, quebra-quebra, briga, dano ao patrimônio, excessos, inclusive práticas abusivas previstas na lei de greve, isso sim pode resultar em justa causa, mas não a simples adesão à greve. E o parágrafo 1º, ó, ele diz que a lei vai definir as atividades
essenciais e vai dispor sobre o atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade. O artigo 10 aqui, se quiser deixar anotado, ele trata quais são essas atividades essenciais. Por exemplo, coleta de lixo, abastecimento de água, energia elétrica, até compensação bancária aparece ali. Então, está ali mencionado. Isso aqui tudo, pessoal, é greve para trabalhador da iniciativa privada. E como é que fica o servidor público? A Constituição falou de greve para ele? Falou. Mas o que ela falou exatamente? Olha aqui, ó. Artigo 37, inciso 7º. O direito de greve será exercido pelo servidor nos termos e nos limites definidos em lei específica. Olha ali, ó. Que lei específica é essa? Não tem. Norma de eficácia limitada. Precisa de lei para regulamentar esse direito constitucional. Não tendo a lei, qual remédio constitucional poderia usar? Mandado de injunção. E vários mandados de injunção eles eram ajuizados no Supremo, porque quem tem que regulamentar aqui é o Congresso. Aí competência do Supremo para julgar o mandado de injunção. Até que em 2007, o Supremo julgou alguns mandados de injunção. Um deles, se eu não me engano, foi esse aqui, ó. Foram 3. Esse aqui é um deles, 712. Em que o Supremo mudou a sua jurisprudência que até então vigorava. Cuidado que isso cai em prova, a Sebrasp gosta desse assunto. O Supremo, basicamente até 2007, ele dizia assim, quando julgava mandados de injunção de servidores públicos. Vocês têm razão, o Congresso tem que legislar. Vou avisar o Congresso. Claro, não com essas palavras, né, mas a ideia era essa. O Supremo basicamente declarava a mora do legislador, reconhecia a mora. Avisava o Congresso do seu efeito ali de adormecido, letárgico. Vamos lá, Congresso, levanta e faz a lei aí e tal. Só que na prática não tinha efeito. Por isso que a gente diz que o Supremo adotava a teoria não concretista, porque não tinha efeitos concretos. Até hoje o Congresso não legislou, não regulamentou. Em 2007, toma nota disso aí. O Supremo virou a sua jurisprudência e passou a adotar a chamada teoria concretista. Alguns 3 mandados de injunção, um deles foi esse aqui. O que quer dizer isso? Passou a dar efeitos concretos. E aí é mais ou menos assim, enquanto o Congresso não faz a lei, servidor, você já pode fazer greve, usando naquilo que couber a lei de greve do trabalhador da iniciativa privada, naquilo que for compatível. Essa foi a solução. Muito bem. Então, greve para o servidor depende de lei específica, mas na prática, enquanto não tem lei específica, lei geral de greve é aplicável. E a sindicalização para o servidor é possível? O mesmo 37, só que daí no inciso 6º. É garantido ao servidor público civil direito à livre associação sindical. Beleza, e essas mesmas duas questões, sindicalização e greve, vale para servidores militares? O que você acha? Olha para cá. Principalmente se você presta concurso aí nas carreiras militares, o artigo 142, você tem que dominar ele. Em geral, o pessoal que estuda direito constitucional não passa os olhos pelo 142, porque ele está lá dentro da parte da defesa do Estado e das instituições democráticas, né, que geralmente é mais cobrado na área pessoal que faz para a área de segurança pública, carreiras policiais, etc. Mas é bom que você saiba dessa parte na matéria também. Olha o que diz o inciso 4 desse artigo. Ao militar são proibidas sindicalização e greve. Não pode nem sindicalizar e nem fazer greve. Há uma expressa vedação. E policiais civis, que não tem nada a ver com militares, podem fazer greve? Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, que não são militares, podem fazer greve? Não. Mas isso decorre não da Constituição na sua literalidade, e sim de uma interpretação que o Supremo deu à Constituição. Em 2017, ao julgar um agravo em recurso extraordinário, o Supremo disse o seguinte, olha, é vedado, é proibido aos policiais civis e a todos os servidores públicos que atuem diretamente na área de segurança pública não podem fazer greve. Veja, foi uma interpretação extensiva do inciso 4 do 142. Beleza? Essas eram as noções gerais quanto aos direitos sociais. E agora vamos dar uma olhadinha aqui numa questão, como isso já apareceu em prova, uma questão CESP, SEBRASP. Vejam, os direitos sociais previstos na Constituição de 88, dentre eles inclui-se, olha para cá, mnemônico. Você lembra do mnemônico, artigo 6º? Temos LPs demais. Fácil, né? Amamentação aos filhos às presidiárias, em algum momento nós falamos isso? Nós falamos proteção à maternidade, especialmente a gestante. Está lá no artigo 6º. Letra B, moradia. Letra C, propriedade, gratuidade do registro civil do nascimento, assistência jurídica integral e gratuita. Normalmente, quando eles pegam o artigo 6º,
Claro, uma alternativa vai ser correta, e a maioria das outras são direitos previstos lá no artigo 5º. Qual é a que temos? LP de mais. Temos. Moradia. Fácil. Moradia. Olha essa outra aqui, um pouco mais teórica da FCC. Os direitos sociais, tais como tratados na Constituição e na doutrina constitucional. Então, esperem algum detalhe um pouco mais doutrinário também. Letra A. Os direitos sociais são direitos fundamentais do homem. São direitos fundamentais do homem, claro. E correspondem a um não fazer do Estado para com o indivíduo. É não fazer ou é um fazer? É um fazer, são direitos positivos. Olha a teoria que você tinha que lembrar aqui. Está errada a letra A. Letra B. Os direitos sociais compreendem os direitos de nacionalidade? Não, tem nada a ver. Em nenhum momento a gente falou de direitos de nacionalidade. É outro ponto da Constituição. Artigo 12. Letra C. Direitos sociais compreendem, dentre outros, a propriedade material e imaterial. Direito à propriedade, está lá nos direitos sociais, temos LPs de mais. Lá tem um I, né? De mais. Aliás, I, é que eu pensei no imateriais aqui. É o P, né? De propriedade. Tem lá, P de propriedade, temos LPs de mais. Tem um P, é de propriedade? É de previdência social. Propriedade é um direito individual, artigo 5º, tá? Seja material ou imaterial. Errado. Letra D. Direitos sociais caracterizam-se como liberdades positivas? Sim. E tem como finalidade a melhoria da condição de vida dos hipossuficientes, dos necessitados, visando a concretização da igualdade social? Sim, é isso. Letra C. É a letra C. E a última, para fechar, não podia passar, pelo menos uma do artigo 7º, né? Vamos ver como é cobrado? FCC gosta desse estilo, né? Julgue os itens, 4 itens. A pergunta é, em conformidade com a Constituição, são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria da sua condição social, aqueles contidos em. Perceba que o que ela está perguntando é o próprio caput do artigo 7º. Ele reproduziu aqui. Desses 4, quais são direitos dos trabalhadores? Vamos lá. Seguro-desemprego, lembra da pegadinha em caso de desemprego? Voluntário ou involuntário? Não, é só involuntário. Errado o item 1. 2, irredutibilidade do salário, salvo disposto em acordo ou convenção coletiva. Certo? Vamos botar aqui, ó, inciso 1, errado, inciso 2, certo. Inciso não, né? O item 2 da questão. Item 3, gozo de férias anuais remuneradas com pelo menos 1/3 a mais sobre o salário normal. Certo? Férias anuais com mais 1/3, sim. E o item 4 da questão, aviso prévio proporcional ao tempo de serviço em no máximo 30 dias. Nos termos da lei? Não, no mínimo 30 dias. Errado. Corretos 2 e 3, alternativa E. E assim a gente fecha esse voo rasante pelos direitos sociais, que não foi tão rasante assim, convenhamos. Nós conseguimos detalhar vários pontos aqui da matéria. Se você gostou aqui dessa aula, curte aí essa videoaula, dá uma olhada aí nas nossas redes sociais, em outros vídeos que nós temos aí disponibilizados, para que você possa acompanhar a matéria. E se você tiver interesse, você vem aqui para o Rico Domingues, seja de forma telepresencial, né? Sobretudo em tempos de pandemia, ou se você está por aqui na região, vem aqui, visita a gente, marca uma aula experimental se você tiver interesse, ou assista aí, além dessa minha videoaula aqui, assista aí outras videoaulas de outros professores para você sentir como nós trabalhamos aqui com qualidade e com seriedade os conteúdos aí para os concursos públicos. Beleza, pessoal? Vou ficando por aqui. Bons estudos e até mais.